Ao celebrarmos o Natal do Senhor, nós não estamos celebrando o aniversário de Jesus. Nós estamos celebrando um mistério muito maior, o mistério do Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, para poder nos salvar. É um mistério bonito e profundo da encarnação. Olá, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE, doutorando em Teologia Bíblica pela FAGE, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética. Seja muito bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Uma saudação carinhosa a todos os queridos conterrâneos de Bom Sucesso, por meio da rádio Comunidade FM. Uma saudação toda carinhosa a todos os queridos conterrâneos de Birité, por meio da web rádio Nossa Mãe de Birité e por meio das nossas redes sociais. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, então não esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações, deixar o seu comentário, compartilhar com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Ora, do mistério do Natal, ao celebrar o Natal do Senhor, nós temos pelo menos 4 celebrações diferentes. A missa da vigília, a missa da noite, a missa da aurora e a missa do dia. Vou tomar a liberdade de meditar com vocês apenas a missa do dia de Natal, cuja palavra de Deus é Isaías, capítulo 52, versículos 7 a 10, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 6, João, capítulo 1, versículo 1 a 18. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois, tudo bem. Na primeira leitura, nós temos esse trecho do livro do profeta Isaías, capítulo 52, onde ele anuncia que chegou, todos os confins da terra verão a salvação que vem de Deus. É um texto muito bonito, muito famoso. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Aqui no caso, o profeta ele está anunciando em forma de profecia a alegria de ter o Messias anunciando a salvação que está para chegar. Aquele que anuncia, aquele que evangeliza, que prega a paz, anuncia a salvação, que está para chegar para a Israel e para a cidade de Jerusalém. No caso, ele provavelmente pensa no Messias. É claro, para nós cristãos, Jesus é o Messias, mas é mais do que o Messias judaico. Ele é nada mais e nada menos que o próprio Filho de Deus. Então esse texto se reveste de muito mais peso e valor para nós. Por quê? Quando se fala assim, que o Senhor desnudou o seu braço aos olhos de todas as nações, ou seja, nós acreditamos que Deus fez algo que nenhuma filosofia, nenhuma cabeça racional consegue explicar. Deus entrou na história de fato. Ele, para nos salvar, ele se fez um de nós. Um de nós. Né? Então, é muito lindo isso. Né? Então, isso é motivo, a forma de Deus fazer com que todas as nações, toda a humanidade possa ver a sua salvação, foi Ele mesmo vir até nós e tocar e santificar a nossa realidade com o mistério da encarnação. O mistério da encarnação. Depois, a segunda leitura, né? A segunda leitura, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 6, o autor desse texto, desta homilia, ele vai dizer que lá no passado Deus falou muitas vezes, de muitos modos, por meio dos profetas. Mas agora, que são os últimos tempos, nos falou por meio de seu Filho, por meio de seu Filho. Então, aquele que veio ao mundo, aquele cujo nascimento nós celebramos, ele não é somente o Messias esperado de Israel, que seria um descendente de Davi. Ele é mais que isso. Ele é o próprio Filho de Deus, que depois a fé da igreja vai, na sua reflexão teológica, amadurecida sob a luz do Espírito Santo, vai compreender que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne. É o próprio Deus que veio até nós. Isso a religião judaica não esperava. Isso a tradição judaica não esperava. Essa ideia de que Deus possa vir ao mundo, que o mundo divino se comunique com o mundo humano, as religiões greco-romanas, mesopotâmicas, as religiões cananeias, etc., todas elas ensinavam isso, das figuras divinas, a própria divindade vinha ao mundo, passeava no mundo, etc. Isso é muito comum, por exemplo, lá no hinduísmo, lá nas religiões orientais.
Mas existe uma substancial diferença. Em nenhuma dessas religiões se diz que a divindade se torna uma criatura. Ou seja, que Deus se torna uma criatura, que Deus, de fato, ele assume a condição daquilo que ele criou para poder salvar aquilo que ele criou. Ou seja, Deus vem ao mundo, as divindades vinham ao mundo, continuando divinas, talvez assumindo formas humanas, mas jamais se tornando um ser humano de verdade. Jamais se tornando um ser humano de verdade. E é isso que está expresso no início do Evangelho de João, que é o Evangelho desse dia de Natal, do dia de Natal. Ou seja, o início deixa bem claro. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, então esse Verbo existia antes de tudo que foi criado. Ele era a vida, ele era a luz. João Batista veio dar testemunho desse Verbo que se fez carne. Esse Verbo veio ao mundo para os seus e os seus não o acolheram. Então, esses seus aqui significa a humanidade, ou seja, Deus nos deu o grande presente dele mesmo vir na pessoa do seu Filho amado, do Verbo de Deus vir ao mundo para nos salvar, mas a humanidade não acolheu a sua palavra. Então, é muito interessante isso. Se nós celebramos a vinda de Deus ao mundo para nos salvar, saiba que essa vinda de Deus pode ser recusada pelo ser humano. A salvação nunca é imposição, a salvação é sempre proposta. Só é salvo aquele que acolhe a proposta. A salvação não é uma imposição, não é uma obrigação, né? Então veja, todos aqueles que acolheram o Verbo de Deus que se fez carne se tornam filhos adotivos de Deus, porque nós nos tornamos filho no filho. Nenhum de nós é por si só filho de Deus. Nós nos tornamos filhos adotivos de Deus na medida em que abraçamos, acolhemos e vivemos a palavra do Filho de Deus, que é Jesus. E aí a frase mais importante, talvez a frase mais importante de todo o Novo Testamento. Versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós e nós contemplamos a sua glória. A palavra se fez carne. A palavra carne aqui em grego é uma palavra muito forte, a palavra sarx. Ou seja, é carne no sentido de sua fragilidade, de sua pequenez. É carne que pode estragar, carne que pode sofrer. Ou seja, na mitologia greco-romana, ou seja, os deuses vinham ao mundo, mas eles não padeciam as dores do ser humano. Aqui não, aqui se afirma que Deus assumiu de fato a condição da criatura, experimentando inclusive as suas mazelas. Então, Deus se torna humano para que o ser humano possa participar da vida de Deus, né? Então isso é muito lindo, esse é o mistério da encarnação. O jeito de Deus nos salvar foi ele assumindo a nossa vida. Então, isso aqui é a absoluta novidade do cristianismo. Então, quando nós dizemos que Deus veio ao mundo, significa que Deus veio neste ser humano Jesus. Esse ser humano Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas. Então, é a grande diferença da fé cristã. Então, hoje, ao celebrarmos o Natal do Senhor, nós estamos celebrando, de fato, o mistério do Deus que se fez carne, pessoa humana, pessoa frágil, para poder nos salvar, para poder nos redimir, para poder nos dar vida nova, para nos dar vida de Deus. Então é uma coisa muito linda, um mistério muito lindo, um mistério muito lindo. Então demos graças a Deus. Por quê? Porque podemos dizer pela fé, Deus conhece a rigor a nossa vida, porque em Cristo Jesus ele experimentou a nossa vida. Então hoje somos convidados com toda a igreja a dar graças a Deus por isso. Deus se tornou um de nós para poder nos salvar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, por esse espaço para pregar a palavra de Deus, e a você, querido Rádio ouvinte internauta. Estamos divulgando a nossa peregrinação para a Terra Santa, que mudou de data devido a esse conflito entre Israel e Hamas. A peregrinação será agora do dia 4 de novembro ao dia 12 de novembro do ano que vem. Interessados podem contactar a Kelly Mello pelo telefone 035 99845 6167. Se você quiser ter a graça de conhecer a terra na qual o Verbo se fez carne para poder nos salvar. Venha, eu serei o seu diretor espiritual e será uma alegria tê-lo em minha companhia. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.